Olá, vamos dar continuidade à nossa disciplina Introdução às Técnicas Fotográficas. Esta disciplina está sendo trabalhada em duas etapas. A primeira etapa, que nós chamamos de Fundamentos Teóricos e Reflexivos, onde apresentamos uma aula de ambientação, depois iniciamos a unidade 1 com fotografia e história, depois uma unidade 2 com fotografia moderna e depois uma unidade 3 com fotografia contemporânea. Fechamos esta primeira etapa com relatos e apresentação dos nossos experimentos fotográficos. Hoje nós vamos iniciar a segunda etapa, que chama-se Fundamentos Práticos. Fundamentos práticos. Nesta unidade 4, nós vamos falar sobre o ato de fotografar. É uma unidade mais prática que se refere à fotografia efetiva, propriamente dita, usando um termo, uma expressão de definição de Andreas Feininger, quando ele se referia à boa fotografia. Como ter bons resultados nas nossas fotografias? Duas recomendações. A primeira, conhecer o equipamento que você está usando. Seja a câmera do celular, seja uma câmera convencional. Conhecer o equipamento significa saber usar o ISO, saber usar a velocidade e saber usar a abertura do obturador. Você vai encontrar uma série de tutoriais, uma série de vídeos na internet dando orientações de como utilizar bem o obturador, a velocidade e o ISO da câmera. A segunda recomendação é praticar. Pratique, faça muitas fotografias. Utilize a câmera do celular ou a sua câmera convencional e explore todas as possibilidades possíveis de fotografia. Quando nós perguntamos o que é uma boa fotografia, a resposta sempre vem em dois sentidos. Um sentido mais prático, que tem a ver com os aspectos técnicos da imagem, diferentes técnicas fotográficas, tipos de exposição, foco e etc. Outro sentido de uma boa fotografia é mais conceitual. É mais difícil de definir porque está relacionado com aspectos artísticos da imagem. Ou seja, desta forma, colocar a palavra arte e fotografia na mesma frase é levantar muitas questões. Por isso, tudo que apresentamos anteriormente, ao invés de falarmos boa fotografia, nós vamos usar a definição, a expressão usada por Andreas Feininger, fotógrafo americano e escritor sobre técnicas fotográficas. Feininger usava a seguinte expressão para falar de boa fotografia: fotografia efetiva. É assim que nós vamos chamar a boa fotografia. Fotografia efetiva. Bem, chegou a hora de fotografar, de partir para a prática mesmo. Então eu vou passar algumas orientações e eu espero que vocês utilizem estas orientações nos experimentos fotográficos que vocês deverão desenvolver daqui para frente. A primeira orientação:
Na fotografia efetiva, nós vamos combinar 4 elementos em 3 etapas. 4 elementos. Quais são esses elementos? A técnica, a composição, a linguagem fotográfica e a criatividade. Quais são estas 3 etapas? A primeira, pré-produção, ou seja, o momento do planejamento daquilo que nós vamos fotografar, daquilo que nós queremos fotografar. O segundo momento, produção. O momento, então, do registro, é o momento da ação, é o momento de nós pegarmos a câmera e sair fotografando. E o terceiro momento, que é o momento da pós-produção, que é o momento de nós, então, tomarmos estas imagens, estes registros que nós fizemos, né, que nós executamos, e fazer as edições necessárias, fazer o tratamento de imagem e a mostração destas imagens. Considerações técnicas. A primeira está relacionada com os meios, ou seja, é o ponto de partida do processo criativo fotográfico. Que tecnologia visual será adequada e viável para aquele momento que eu desejo fotografar? A câmera de um dispositivo móvel, a câmera do smartphone, a câmera do celular ou uma câmera convencional? A segunda consideração técnica está relacionada com o foco. Ao fotografar o meu referente, o meu objeto, a cena que eu desejo, eu quero que alguma coisa fique em desfoque, né? Então, o foco e o desfoco da câmera do dispositivo móvel ou da câmera convencional vai estar relacionada com as lentes que estão inseridas neste dispositivo. A terceira consideração técnica é sobre a profundidade de campo, né? Ou seja, aí nós temos a referência do controle de luz, né? O que queremos mostrar e o que queremos esconder nesta imagem que nós estamos registrando. Elementos formais de composição. Estes elementos já são conhecidos daqueles que trabalham com as artes visuais. Então, o primeiro é a luz e sombra. São os elementos fundamentais na composição fotográfica. A textura das superfícies através da luz. O espaço e a distribuição dos elementos dentro da cena. Se nós vamos fazer opção pela fotografia colorida ou pela fotografia preto e branco, cor ou PB. Contraste de luz ou da cor para atrair a atenção. O equilíbrio visual, que pode ser um equilíbrio simétrico, assimétrico, de acordo com a distribuição dos elementos da cena dentro do espaço da fotografia. E o último, o movimento, né? É um elemento de composição também importante dentro da fotografia. A linguagem da fotografia. O primeiro item é a fotografia é uma abstração. O segundo, os pioneiros da fotografia, eles acreditavam que a câmera registrava verdades científicas, ou seja, a câmera nunca mente. O produto de uma câmera fotográfica, que é a fotografia, seria então uma prova. A atual visão filosófica, ela se resume na ideia que a câmera não apenas nunca diz a verdade, como, mais do que isso, só consegue mentir. E basta que a gente olhe e observe
a produção de imagens que estão nas redes sociais. Então, a fotografia abstrai e nós interpretamos esta abstração imagética que nos é oferecida através da fotografia. Criatividade e intenção. A intenção na criatividade da construção da imagem, ela se mostra na mensagem elaborada por aquele que faz o registro fotográfico. Geralmente são imagens, são fotografias que são planejadas para divulgação ou para a venda de mercadorias. Nelas é mais fácil nós observarmos uma intenção. Mas existem também as mensagens que afloram do subconsciente, ou seja, são aquelas fotografias que são consideradas artísticas, são fotografias autorais, que frequentemente são fotografia do campo das belas artes ou fotografias relacionadas à expressão pessoal. Eu apresentei estes 4 elementos de forma separada por uma questão didática, né? Mas na prática fotográfica, estes 4 elementos eles estão misturados no processo de construção da imagem, né? Então, estes 4 elementos, eles conjuntamente, eles vão estar em 3 etapas. A primeira etapa, a pré-produção, né? Que é o momento da escolha do equipamento, né? Como nós vimos já anteriormente, se eu vou escolher a câmera do smartphone, se é a câmera do dispositivo móvel, se é uma câmera convencional, né? Se é uma Nikon, se é uma Canon. Então, depois desse momento, nós escolhemos a câmera. Já sabemos com que equipamento vamos fotografar. Ora, vamos agora planejar. Vamos fazer um roteiro. O que é que eu quero fotografar? Eu quero fotografar a Beira-Rio, eu vou querer fotografar a Praça Floriano Peixoto, eu quero fotografar paisagem, eu quero fazer retrato. O que é que eu quero fotografar? Eu vou fazer um roteiro. Depois disso, então, eu vou fazer a descrição da sequência de capturas de imagem. O que é que eu vou fazer sequencialmente, né? Se eu for fazer a Praça Floriano Peixoto, que está dentro do campo da paisagem, o que é que eu quero fotografar primeiro? Eu quero fotografar o lago, eu vou querer fotografar a vegetação, né? Se eu for optar pelo retrato, eu vou querer primeiramente fazer um retrato no local da casa, relacionado ao cotidiano doméstico desta pessoa, ou eu vou querer fazer um retrato na rua. Eu vou construir um roteiro. Depois disso, eu vou então construir estratégias, né? Como é que eu vou fotografar isso, né? Vai ser preciso que eu utilize um tripé, vai ser preciso que eu utilize um rebatedor de luz. Eu vou fazer isso na sombra, né? Enfim, eu vou então começar a construir estratégias. Eu vou subir num prédio para fotografar isso de cima, eu vou fotografar de baixo, né? Eu vou começar a construir estas minhas estratégias. E o último item dessa etapa seria relacionado com o tempo, o horário. Isso é importantíssimo, porque está relacionado também com a luz. Dependendo do resultado que eu quero nesta fotografia, eu vou fotografar de manhã, eu vou fotografar com a luz das 4 horas, das 16 horas, neste interstício de 16 horas e 18 horas, né? Então isto é importante também. A segunda etapa é a etapa de produção da fotografia. É o momento de nós pegarmos a câmera e fotografar aquilo que nós planejamos.
Então, neste momento, é muito importante estar atento para a luz, para o espaço, para a cena a ser fotografada, para os acessórios necessários para fazer aquele registro e fotografar, né? É o momento, então, do registro. A etapa 3 é a etapa da pós-produção. Depois que nós já possuímos as imagens que nós construímos no decorrer da etapa 2, que foi a etapa de produção. Então agora é o momento de nós fazermos a edição, o tratamento destas imagens e também pensar no compartilhamento, ou seja, a destinação destas imagens. Bem, finalizamos aqui a unidade 4. Eu espero que vocês tenham aproveitado as informações que foram passadas nesta unidade e vou deixar duas atividades. A primeira atividade, eu quero que vocês pesquisem na internet a técnica fotográfica chamada PEN. Vocês podem usar o Google, vocês podem usar o YouTube, vocês podem utilizar o TikTok, entre outros. Depois de fazer essa pesquisa sobre a técnica, eu quero que vocês peguem a câmera do celular e vão então fazer alguns experimentos com esta técnica do PEN, né? E o resultado destas fotografias nós vamos mostrar no nosso encontro virtual da próxima unidade. Então, a segunda atividade eu quero que vocês façam uma foto ou uma sequência de fotos, né, e procurem editar estas imagens utilizando um aplicativo que vocês já usam, ou seja, um aplicativo que seja de preferência de vocês. Bem, eu desejo boas fotografias e o resultado, então, nós vamos apresentar no nosso encontro virtual da nossa próxima unidade. Boas fotografias!